Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 7. Calcule o valor de cada integral definida. Letra A. Integral de menos 1/3 até 2/3 de dx sobre raiz quadrada de 3x mais 2. Para o cálculo destas integrais, vamos utilizar as seguintes informações. A primeira é uma regra, né? A integral de x elevado a n dx vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 para todo n diferente de 1. E também vamos utilizar as seguintes propriedades das integrais. A integral de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a integral da função. Ou seja, a gente pode tirar a constante de dentro da integral. Outra propriedade é que a integral de, por exemplo, f de x mais g de x dx vai ser integral de f de x mais integral de g de x. A integral da soma é igual à soma das integrais. Então vamos lá. Para resolver essa primeira, precisamos utilizar uma técnica denominada substituição de variáveis, para que ela fique mais parecida com a forma que aparece na primeira regra que apresentamos. Vamos chamar a expressão que aparece na raiz de u. Então, o u é 3x mais 2. Derivando u em relação a x, teremos du dx vai ser a derivada de 3x é 3, a derivada de 2 é 0. Se a gente passar o 3 para a esquerda e o dx para a direita, podemos dizer que 1/3 de du é igual a dx. Substituindo 3x mais 2 por u e dx por 1/3 de du, na integral, ela se torna integral de 1/3 de du sobre raiz de u. A constante 1/3 que aparece na integral pode ser colocada para fora. E vamos escrever raiz de u na forma exponencial. Então a integral se torna 1/3 de integral de du sobre u elevado a meio, que é raiz de u. Que dá 1/3. Se eu passar esse u elevado a meio para cima, é só trocar o sinal do expoente. Então fica u elevado a menos meio du. Perceba que agora a integral está mais parecida com a forma que aparece na primeira regra. Devemos então somar 1 ao expoente e dividir por este valor. Então fica 1/3 u elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Que dá 1/3. 1 é igual a 2 meios. Menos meio mais 2 meios dá meio. Então fica u elevado a meio e embaixo também meio. Divisão de fração, a gente conserva o primeiro vezes o inverso do segundo. O inverso do segundo é 2 sobre 1. Então fica 1/3 vezes 2 sobre 1 e raiz de u. Eu já vou colocar na forma já de radical. Voltando para a variável original, fica 2/3 raiz quadrada, no lugar do u, 3x mais 2, que eu vou integrar de menos 1/3 até 2/3. Então fica 2/3 vezes. Quando x igual a 2/3, vai ficar 3 vezes 2/3 mais 2, menos quando x igual a menos 1/3, que é 3 vezes menos 1/3 mais 2. Que dá 2/3. Eu posso cancelar o 3 aí, fica 2 mais 2, então raiz de 4. Menos, eu posso cancelar o 3 de novo, fica menos 1 mais 2, que dá 1, menos raiz de 1. Então dá 2/3 vezes. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 1 é 1. Fica 2 menos 1, que é 1. Vezes 2/3 dá 2/3, que é o resultado da integral. Letra B. Integral de 0 a 1 de 2x mais 3 dx. Para o cálculo dessa integral, vamos utilizar o fato de que a integral da soma é igual à soma das integrais. Então, podemos reescrevê-la como integral de 0 a 1 de 2x dx mais a integral de 0 a 1 de 3 dx. Podemos colocar as constantes para fora da integral e elas se tornam 2 integral de 0 a 1 de x dx mais 3 integral de 0 a 1 de dx. Aplicando a primeira regra de integração, vai ficar 2 vezes, vou somar 1 ao expoente por 2, então x ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes. A integral de dx é x.
O 2 a gente pode cancelar, então fica x ao quadrado mais 3x, que eu vou integrar de 0 a 1. Quando x vale 1, vai ficar 1 ao quadrado mais 3 vezes 1, menos quando x vale 0, que é 0 ao quadrado mais 3 vezes 0. 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1 dá 3, mais 3, e o outro termo dá 0. Então fica 1 mais 3, que é igual a 4, que é o resultado dessa integral. Letra C. Integral de menos 1 a 0 de 7x elevado a 6 dx. Como essa integral está praticamente na forma que aparece na regra, sua determinação é simples. Vamos colocar para fora da integral a constante e aplicar a regra diretamente da seguinte forma. Então vai ser 7 vezes, eu vou somar 1 ao expoente, 6 mais 1 dá 7, então fica x elevado a 7 sobre 7. Dá para cancelar o 7 aí, então o resultado é x elevado a 7, que eu vou integrar de menos 1 até 0. Quando x for 0, vai ficar 0 elevado a 7, menos, quando x for menos 1, que é menos 1 elevado a 7. 0 elevado a 7 é 0, menos 1 elevado a 7 dá menos 1, né? Um número negativo elevado a um expoente ímpar. Como tem um menos lá de fora, fica positivo. Então o resultado é 1. Letra D. Integral de 1 até 4 de raiz de x dx. Se escrevermos a função dentro da integral na forma exponencial, ela terá uma forma semelhante à que aparece na primeira regra de integração. Então a integral se torna integral de 1 até 4 de x elevado a meio dx. Agora eu vou somar 1 ao expoente e dividir pelo resultado. Então vai ficar x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. 1 é igual a 2 meios, mais 1 dá 3 meios. Então fica x elevado a 3 meios sobre 3 meios. Uma divisão de fração, eu vou multiplicar o primeiro vezes o inverso do segundo. O inverso do segundo é 2 terços vezes x elevado a 3 meios. Voltando para a forma de radical, o número que aparece no denominador é o índice do radical, né? Então vai ficar 2 terços raiz quadrada de x elevado a 3. Só que raiz quadrada de x elevado a 3 vai dar x raiz de x, né? Porque eu vou ter raiz de x ao quadrado vezes raiz de x. Raiz de x ao quadrado é x. Então dá 2 terços de x raiz de x, que eu vou integrar de 1 até 4. Então dá 2 terços. Quando x for 4, vai ficar 4 raiz de 4, menos quando x igual a 1, 1 raiz de 1. Então dá 2 terços, raiz de 4 é 2, vezes 4 dá 8, menos 1 vezes raiz de 1, que é 1. Então, menos 1. 8 menos 1 dá 7, vezes 2 dá 14 terços, que é o resultado dessa integral. Na próxima aula, a gente continua as resoluções.